Bom, pessoal, eu gostaria de fazer uma pequena aplicação do conceito de função inversa. Esse conceito, essa aplicação usa a função arco tangente, que a gente tratou na parte anterior da aula. Então eu vou definir aqui uma função que é simplesmente um f de x, que seria o cosseno do arco tangente de x. E o que a gente quer mostrar é de fato que essa função, onde os argumentos que eu vou colocar aqui para o domínio da função f de x são exatamente aqueles do domínio da função arco tangente, eu quero mostrar que isso daqui é igual a 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, isso aqui basicamente é uma identidade. Embora ela não seja visível a essa altura, o cosseno do arco tangente de x é igual ao recíproco da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Como é que a gente chega a esse resultado? Eu vou justamente usar aqui aquele conceito de função inversa que a gente viu no vídeo anterior. Muito bem, para tratarmos isso, deixa eu fazer uma definição que y é igual ao arco tangente de x. Olha, isso aqui é simplesmente a função arco tangente. Eu vou aqui representar o gráfico dela, simplesmente para lembrarmos como ela se comporta. Aqui eu coloco x, y, e a gente sabe que o domínio da função arco tangente é o conjunto de todos os números reais, e a imagem do arco tangente são os arcos de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então aqui eu coloco menos π sobre 2 e aqui eu coloco π sobre 2. São essas retas paralelas ao eixo x. E à medida que x se desloca de menos infinito a infinito, eu tenho um esboço que é representado aqui dessa maneira. Tá? Então, a imagem da função arco tangente vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, é claro, para x sendo cada vez maior e maior, eu mais me aproximo de π sobre 2, para x negativos e módulo crescente, eu vou tendo que a imagem se aproxima de menos π sobre 2. A razão pela qual a gente está representando esse gráfico é para notar que a imagem dessa função é o cosseno desse arco tangente. Esse arco tangente, este arco estando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, faz com que, claro, o cosseno de um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é um número positivo. Então isso daqui é positivo, que é compatível com o fato de que ali eu tenho uma raiz, o recíproco da raiz quadrada de um número, que é obviamente positivo. Bom, é claro, essas duas igualdades, para qualquer valor de x jogado aqui, eu obtenho exatamente o mesmo número aqui. Suponhamos, por exemplo, que eu coloque aqui x igual a 0, eu tenho 1 sobre 1, que é igual a 1. Para x igual a 0 isso vale 1, então para x igual a 0 isso deve valer, para x igual a 0 isso é igual a 1, para x igual a 0 isso deve valer 1 também. É claro, se eu coloco arco tangente de 0, arco tangente de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, 1 é igual a 1, como deveria ser. É claro que eu não vou fazer isso para todo x. O que nós vamos fazer é uma demonstração dessa identidade, ou seja, dada esta função como sendo o cosseno do arco tangente de x, isso é equivalente a usar o recíproco de raiz de 1 mais x2. Então vamos ver como é que isso pode ser feito. Bom, eu tenho aqui que y é igual ao arco tangente de x. Então o que está escrito aqui é cosseno de y. Muito bem. Se eu tomar a tangente de y, eu simplesmente vou ter aqui tangente do arco cuja a tangente é x. Ora, tangente do arco cuja a tangente é x, obviamente isso é igual a x, não há a menor dúvida, certo? Esse é o conceito de função inversa, e é por isso que o arco tangente é a função inversa da tangente. Muito bem. Agora eu gostaria de fazer o seguinte, eu tenho aqui cosseno de y, eu gostaria de me valer dessa identidade, que tangente de y é igual a x, para reescrever essa fórmula.
ou para reescrever a função cosseno y de uma maneira mais direta com relação a x. O que eu posso fazer é o seguinte, veja lá. Eu tenho que tangente de y é igual a seno de y sobre cosseno de y. Essa é uma identidade que define, obviamente, quem é a tangente de y. Eu posso escrever o cosseno de y em termos da tangente de y. Eu posso escrever isso da seguinte maneira. Olha, cosseno de y é igual, se eu multiplicar os dois lados por cosseno de y e dividir por tangente de y, eu tenho que isso daqui é simplesmente seno de y sobre tangente de y. Simplesmente reescrevi essa igualdade desta maneira aqui, explicitando o cosseno de y no membro da direita. É claro que isso daqui vale desde que tangente de y seja diferente de zero. Muito bem. Agora veja o seguinte, quem é a tangente de y? Tangente de y, segundo a demonstração nossa aqui, é o próprio x. Então eu tenho o seguinte, dessa fórmula aqui eu tenho que cosseno de y é igual a seno de y sobre tangente de y. Mas quem é tangente de y? Tangente de y é x. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu quero caminhar em direção de tal maneira a substituir cosseno de y, note que y é isso daqui, por uma relação mais direta com relação a x. Já apareceu o x aqui. Agora eu vou manipular o numerador de tal maneira a explorar a relação entre seno y e cosseno y. Veja só o que eu vou fazer. Ora, o seno y seria está relacionado ao cosseno y quando eu elevo ao quadrado essa relação. Deixa eu fazer isso aqui agora. Eu vou elevar ao quadrado os dois membros. Então eu vou obter cosseno ao quadrado de y é igual a seno ao quadrado de y sobre x ao quadrado. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte, seno ao quadrado de y pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado de y. Eu posso, então, agrupar cosseno ao quadrado de y de um lado e do outro e explicitar tudo isso com relação ao x ao quadrado. Vejamos como isso é feito aqui. Ó. Se eu continuar nessa linha, eu vou ter que cosseno ao quadrado de y é igual, seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado de y. Não fiz nada, simplesmente troquei seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Veja lá, dividido por x ao quadrado. Muito bem, agora veja o seguinte, eu posso simplesmente fazer a seguinte coisa, eu tomo cosseno, multiplico os dois membros desta igualdade por x ao quadrado. Veja lá, vou multiplicar isso aqui por x ao quadrado, isso daqui por x ao quadrado. O x ao quadrado pelo qual eu vou multiplicar esse membro vai cortar com esse x ao quadrado embaixo. Então eu vou ter a seguinte relação, vejam lá. X ao quadrado, cosseno ao quadrado de y, que apareceu aqui, é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Então simplesmente multipliquei os dois membros por x ao quadrado. Aqui esse x ao quadrado foi embora porque simplesmente eu multipliquei este sujeito aqui por x ao quadrado. Agora eu vou apagar uma partezinha aqui em cima e vou aqui só para continuar este raciocínio que está aqui embaixo, explicitar eventualmente cosseno ao quadrado de y como função direta de x. Note o seguinte, desse lado aqui aparece um termo contendo o fator cosseno ao quadrado de y. Desse lado aqui aparece outro termo contendo um cosseno ao quadrado de y. Eu vou colocar os dois juntos, vou passar esse sujeito para cá. Ou seja, vou somar aos dois membros dessa igualdade cosseno ao quadrado de y. Então o que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado, cosseno ao quadrado de y, que é esse sujeito aqui, mais cosseno ao quadrado de y, que veio do segundo membro, isso daqui é igual a 1. Tá? Agora é o seguinte, eu tenho um fator cosseno ao quadrado de y aqui, outro fator e outro termo contendo
um termo contendo cosseno ao quadrado aqui, cosseno ao quadrado aqui, eu posso colocar em evidência cosseno ao quadrado de y. Então, vou colocar cosseno ao quadrado de y em evidência e vou ficar com 1 mais x ao quadrado, que são os outros dois, os termos, esse é o fator comum, igual a 1. Tá? Então, é essa altura que nós estamos. Tá? Mas veja o seguinte, se eu dividir por 1 mais x ao quadrado dos dois lados, eu vou obter, deixa eu me apagar essa parte aqui, eu vou obter simplesmente que cosseno ao quadrado de y é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vejam lá, eu estou querendo resolver isso para cosseno de y. E resolver isso para cosseno de y significa que eu tenho duas raízes possíveis a escolher. Uma, cosseno de y é igual a 1 sobre raiz de 1 mais x2, e a outra é cosseno de y menos 1 sobre raiz de 1 mais x2. Ora, é claro que o meu y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o cosseno de ângulos entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é positivo. Então, eu deveria pegar a raiz, eu devo pegar a raiz positiva aqui. Então, simplesmente, nós temos que, usando essa abordagem que a gente acabou de mencionar, que cosseno de y é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, raiz desse termo. Mas cosseno de y é cosseno do arco tangente de x. Cosseno do arco tangente de x é igual a 1 sobre raiz de 1 mais x2, é exatamente a relação ou a igualdade que você queria demonstrar. Note que x varre de menos infinito até infinito. Essa é uma função a propósito par, porque se eu troco x por menos x, a imagem continua a mesma. Tá? E você acaba de provar que o cosseno do arco tangente de x nada mais é do que o recíproco da raiz quadrada de 1 mais x. O exercício interessante seria fazer um esboço do gráfico dessa função, ou seja, o esboço do gráfico dessa função é exatamente o esboço do gráfico da função 1 sobre raiz de 1 mais x2. Bom, esse é um exercíciozinho, um tipo muito comum de exercício que vai aparecer na lista de exercícios que eu vou passar daqui a pouco para vocês.